Boa noite, Júnior. Júnior, a ausência do Bochecha hoje fez falta na saída de bola da Inter. A gente percebeu que pelo menos no primeiro tempo a Inter estava tocando muito essa bola lá atrás, entrando na área, causando até um certo perigo para o João Lopes, né? E de certa forma a Inter meio que rifava essa bola com o Jussani, ora com o Franklin, essa bola vinha alta para o Juninho ou para o Mateuzinho. Nos jogos com o Lucas Bochecha a Inter conseguia sair de lá tocando. Hoje sem ele, pelo terceiro cartão, a Inter não teve essa mesma benfeitoria. Isso que você enxergou também, ou foi uma proposta sua diante da marcação do Maringá? Como que foi? Não, de jeito nenhum. A gente tem um modelo já bem definido de saída de bola. A gente consegue, na maior parte do jogo, ter uma superioridade numérica nos setores onde a gente consegue sair com ela limpa, né? Ela sem intervenção ou bloqueio ou efetividade na marcação dos adversários. É que foi um jogo tenso, cara. Psicologicamente foi pesado para os atletas, né? São seres humanos e acabam sentindo. A gente vinha numa fase de 2 derrotas. Alguns jogos que nós tínhamos a vitória na mão, a gente deixou escapar no final do jogo e pesa psicologicamente, né? Mesmo a gente não sobrecarregando eles em cobrança, porque não adianta futebol, se tu não tiver jogo, se não jogar com ela no chão, o torcedor vai reclamar que a gente tem um sistema defensivo. Se tu começa a construir do terço inicial ali, é porque joga muito para trás, né? Mas isso é estratégico, senão tu não consegue superioridade numérica hoje. Se não envolver o adversário, não chamar ele pro teu campo. E aí, com a questão psicológica de vencer o jogo, muitas jogadas a gente tentou no Gonzalo. Não foi nem no Juninho e nem tão pouco no Matheus, porque não tem essa característica de dividir bola lá no alto, ganhar a bola na raspada, ou enfim. E aí foi no Gonzalo. O Gonzalo não conseguia sustentar. Questão de, ali é competitividade mesmo. O atleta achar o tempo de bola, apesar de ele ser grande, mas é um atleta jovem ainda, promissor, e não ter essa experiência, às vezes, psicológica de sustentar um jogo pesado, né? Isso que, cara, com todo respeito, vão ter jogos muito mais difíceis e muito mais pesados na carreira, né? Então, assim, tem que trabalhar a parte psicológica dos atletas também, mas hoje, como nós falamos no vestiário, o mais importante era somar os 3 pontos para a gente brigar, né, diretamente pela classificação, e não perder a essência, né, do que a gente vem trabalhando desde o início. Acho que foi mais ou menos isso, essa questão psicológica mesmo, porque não foi pedido nada de rifar a bola, até pelo contrário, eu pedia muitas vezes para o zagueiro arrastar para ele ser a superioridade numérica. Porque sempre que a gente, é difícil ser uma prancheta aqui, né, mas nós temos 3 para 1, né, nós temos o goleiro e os 2 zagueiros para 1 marcador, ou o zagueiro, os 2 zagueiros e o goleiro para 2 marcadores, então é 3 para 2, a gente consegue sair muitas vezes limpo. O problema é essa questão de ter personalidade para arrastar, para o Jussani mesmo, que é experiente e jogava para trás em vez de ter as ações do jogo, né, da construção. Mas é uma coisa a trabalhar, eu acho que depois da vitória vai voltar ao natural, né, a gente ter essa coragem para construir o jogo lá de trás, mas com um pouco mais de velocidade nessa bola. A gente ficou muito lento, e aí até eu fico nervoso ali atrás, porque a gente precisa, né, para criar essa superioridade. Mas muito pelo fator psicológico, mas acho que agora vai. Silvio Silva, Notícias do Esporte. Júnior, boa noite. Eu te parabéns. Eu estou te devendo. Fica tranquilo. Segunda-feira a gente... Não, tudo cobrança, hora extra depois. Segunda nós vamos viajar, né, Juninho? Fica tranquilo, vai para outra segunda, mas você vai, ao invés de 2, vai ficar 4 horas no programa de castigo. Não, fico sem problema. Ô, Júnior, mais uma vez, parabéns aí pela vitória. Não foi da forma como o torcedor queria. A gente viu no final o torcedor até reclamando, pegando no seu pé, aplaudindo o João Lopes e também o Franklin. Mas, enfim, por que o time da Inter recua tanto a bola para a zaga? Primeira pergunta. Mas, na verdade, não é recua para a zaga, que eu estava explicando agora ali, né? Nós temos sempre uma superioridade numérica lá atrás. E se a gente conseguir usar ela com mais velocidade, vai ser o jogo que você estava acostumado a ver no início do campeonato, com mais confiança, os atletas, né, sendo corajosos para fazer a jogada que é treinada, que é para ser feita, para a gente construir, cara. Porque assim, para o treinador é muito mais fácil tu montar um modelo defensivo, que nem nós ficamos agora no segundo tempo, que é horrível, eu não gosto. Então se falar para mim, mandou recuar, não mandei recuar.
problema é que toda vez que tem esses pesos, assim, é um jogo pesado para alguns, a gente começa, em vez de achar as opções ofensivas para frente, a gente joga para trás. E eu não gosto disso, ninguém gosta. O torcedor não gosta, o treinador não gosta, o presidente não gosta, ninguém gosta. Só que tu quer que eu faça o quê? Eu não tenho como entrar na mente do atleta ou parar o jogo e falar, meu amigo, tu treina de uma forma diferente, tu treina jogando para frente, tu treina tendo coragem, tu treina tendo personalidade, sabe? Só que a gente, desculpa o termo que a gente brinca, depois que eles veem o homem de preto ali, muda tudo, vê a torcida, cara, é complicado. Então assim, não é pedido isso de forma alguma, vocês aqui, né, não acompanham ali, e não é de forma alguma pedido, só que é a questão psicológica, cara, que tá no futebol, tá no basquete, tá no tênis, tá no vôlei, tá nos esportes de alto rendimento. E aí que eu tava falando antes, eu acho que agora com a vitória, sabe, os caras dão uma relaxada, criam mais confiança, e é assim, mas de forma alguma nós aqui pressionamos um atleta, ou falando que tava tudo errado, não, que tem que ganhar de qualquer jeito. Enfim, o pessoal que acompanha aqui, o presidente é muito ativo, muito presente, ele acompanha o nosso dia a dia, acompanha palestra, acompanha conversa. Então eu falo demais para os caras, podem errar, o erro também gera experiência. Muitos treinos eles erram e vamos de novo, vamos construir, porque todo mundo quer ver um futebol vistoso, né? Só que aí quando a gente constrói lá de trás e começa essa encheção de saco que tu falou aí, né, essa cobrança, essas coisas, quando sai a jogada, aí aplaude. Então assim, ver o erro, ver o copo vazio é muito mais fácil que ver o copo cheio. Das jogadas que a gente começa construindo, a gente acerta 70%, cara. Aí as 30% ali que os caras quebram, aí, né, gera esse... O torcedor também está ansioso, também está nervoso, também tá, né, quer a vitória de qualquer jeito. Cara, aí escolhe, né, o que é um futebol de construção, o que é um futebol só competitivo, né. Então, assim, nós estamos tentando construir um futebol, né, de construção, desde o primeiro terço, depois o terço de iniciação, terço de construção, terço de finalização. Olha o jogo ali, beleza, parece aquele clima de tensão, os caras ficam circulando a bola, mas me diz uma chance clara que eles tiveram de gol no segundo tempo, cara. Vocês lembram alguma, sinceramente? Clara, de gol? Pode falar. Não, acho que só o zagueiro lá que acabou chutando para fora, né, velho? Só o goleiro que defendeu? Não, chutou para fora. Cara, não entendo o que eu estou dizendo, sabe? Gera uma tensão, porque tu precisa do resultado, o torcedor quer o resultado, a comissão técnica quer o resultado, os jogadores querem o resultado. Mas, futebol é defesa também, né? Mesmo que a gente peque. Eu fiquei triste, cara, porque nós estávamos com uma a mais e não tomamos conta do jogo. Mas assim, eu chegar para os atletas e falar, não, baixa, agora vamos defender só, fico maluco quando não joga para frente. Eu também fico. Só que, cara, quem tem as ações do jogo é o atleta também, velho. E a gente treina as ações ofensivas. Os caras que eu acompanho aqui, tem um monte que acompanha aí. Nosso time é extremamente ofensivo, mas sem coragem, mas isso que é difícil, né? Não temos que resgatar essa coragem, essa confiança dos atletas aí. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube de Americana. Júnior Rocha, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, parabéns pela vitória. Obrigado. Pode ser uma divisor de águas, porque foi a primeira vitória em casa na competição, vindo de 2 resultados que deixaram até o torcedor mais incerto, deixaram até a comissão técnica, jogadores no momento de crise. Talvez esse foi mais fator preponderante, essa vitória vindo no momento de uma tensão e a primeira vitória em casa ao lado do torcedor? A gente precisava demais dos 3 pontos para entrar no bolo de novo ali, né? E hoje foi uma rodada ruim se não faz os 3 pontos, né? Não teve empate. Então muitas rodadas teve vários empates, inclusive nós, né? As primeiras 4 rodadas foram 2 empates, né? Uma vitória e uma derrota. Mas assim, precisava demais dos 3 pontos para entrar na briga. Não protelar isso, né? Não dá para ficar deixando para depois e... mesmo vocês estavam aqui, mesmo 6-3 por 15, um pecado, né, cara? Mas vai explicar isso. Vai explicar para quem só viu o resultado 6-3, não viu o jogo, não viu os gols que nós levamos, como que foram, né? Gol de 2 laterais, um gol, o cara jogou lá para dentro, o cara pegou sem pulo, ninguém vê, né? Então assim, difícil sustentar isso. E aí depois a gente foi pro jogo contra o Operário, um jogo na mão, né? Onde no primeiro tempo a gente jogou muita bola, fomos muito bem, não fomos efetivos de novo, criamos no mínimo 3 chances claras ali, não fomos efetivos, acabamos sofrendo gols 38 do segundo tempo, né? Um gol, o cara chutou de fora da área, passou embaixo, perto do zagueiro, encobriu o goleiro, enfim.
Então, às vezes falta um pouquinho de sorte também. E hoje sim, a gente foi efetivo, né? Tivemos a chance ali, tivemos a chance de fazer 2-0 com o Gonzalo na pequena área, não fomos efetivos de novo e aí sofre, né? Então, assim, ser efetivo, meu. A gente tem treinado bastante finalização, os atletas fazem complemento demais, mas a gente depende dos bonequinhos, né? Se fosse só assim, no quadro tático, eu acho que não sofria tanto. Marcelo Pilon, site Memória da Inter. Emerson. Júnior, grande abraço para você, parabéns pela vitória. Júnior, Inter, quarta colocação, termina a rodada. Você falou do quanto que o jogo era difícil também, porque por outro lado você também olha a tabela. E agora você vem numa semana de jogos no meio da semana. Jogos no meio de semana que a recuperação também é meio complicada. Duas perguntas para você. Primeiro, chegou numa fase do campeonato, metade do campeonato, Internacional na zona de classificação, isso daí ajuda bastante. Perfeito. E a segunda pergunta, você está indo todo dia lá na fisioterapia? Oi, gente, bom dia, bom trabalho aí para vocês, recuperem os jogadores e tal. Isso é muito importante nesse giro, né? Mais uma vez, grande abraço, parabéns pela vitória. Não, valeu. Cara, é importantíssimo entrar no G4, né? A gente não tinha outro resultado hoje, não ser vitória, mas não de qualquer jeito, né, Marcelo? E também não poderia ser um pouco menos sofrido para quem está de fora, né? Mesmo eu apertando ali antes, não tiveram uma chance clara de gol, mas eles circulam, a gente não faz a transição como é para fazer, não tem a calma devida, não tem a fator psicológico ajudando, enfim. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar, né? E todos estudam aí psicologicamente, os psicólogos, os terapeutas aí, essa questão de oscilação na questão de confiança, né? Mas se Deus quiser agora, entrando no G4, virada de turno, a gente no G4, né? A poucos pontos do líder, então acho que vai ajudar bastante. E a questão da fisioterapia, cara, a medicina, né, meu? E aí nós não queremos também ficar pressionando lá, porque se o cara volta, como o Silvano voltou e sentiu de novo, né? Então, assim, tivemos azar hoje também, saíram 2 atletas ali, né? 2 alterações que não eram computadas ali, não gostaria de tirar o Negueba com câimbra que falta ritmo e o Kiss que sentiu a posterior, mas eu vou falar, a gente tá rodando bem o grupo, sabe? A gente tem dado oportunidade para muitos atletas, o Gustavinho, hoje o Negueba, o Kiss, o Tatavito, cara, que não apareceu em relações aí e vem treinando super bem, um atleta que tem uma base muito forte, que é do São Paulo e Palmeiras, entrou super bem num jogo pesado e ele deu conta, mas porque é muito dedicado, né? Um cara muito comprometido com o dia a dia. O Gonzalo iniciou a partida de novo, o Mateuzinho iniciou a partida, então tu vê, eu acho que eu até conversei com vocês, né? O time que inicia o campeonato nunca é o mesmo que termina, lembra? Então é isso, o rodízio ali vai ter mais estreias, não estreias, mas mais, como é que é a palavra? Novidades, né? Nós vamos ter mais novidades aí pra frente, porque não tem como aguentar, né? O ritmo de viagem, agora vai ser mais ou menos 8 horas agora de viagem, e nós vamos segunda, então a gente, segunda-feira nós vamos, depois do treino, pega o ônibus e vai 8 horinhas, né, mas bom, porque vai sentado, vai recuperando, não podemos reclamar nada, cara, até foi bom eu tocar nesse assunto, agradecer, né, o clube aqui pelas condições, pela estrutura, o presidente tem feito um milagre aí, né, e a gente sabe valorizar isso, meu, porque o clube aqui é muito organizado, uns funcionários muito competentes, né? Então, assim, dar um salve pro presidente aí, agradecer de coração, todos, né? Em nome de todos da Inter, porque a gente sabe o quanto o bicho velho trabalha aí para manter o clube assim, né? Como tá hoje, e vai melhorar mais. Então é isso. Notícias do esporte, Silvio Silva. Para variar mais uma, né? Não, manda bem. Ô Júnior, nós notamos que você até tirou o Carlos Henrique, até para questão, talvez, tentar mostrar para olha, você não está no bom momento, coisa e tal. E aí colocou o Gonzalo, que o pessoal, por isso tem até brincado, viu? Que ele é o desenho Gonzalo, porque ele não consegue chegar, tal, enfim. Aí eu te pergunto, você acabou de falar de Silvano, também está no departamento médico, acabou de voltar para o departamento médico. A Inter não está precisando de alguém no ataque efetivo mesmo, com todo respeito ao Carlos, ao Gonzalo, mas não está conseguindo fazer gols. Pode ser um momento ruim deles, eu não os conheço, para ser bem sincero, mas a gente está precisando de 2 caras que realmente consigam fazer gols lá na frente e resolver esse problema da Inter, porque a gente nota que
a defesa sofre demais, cara. Quando o ataque não funciona, a defesa que acaba apagando, sobrecarregando. O que você pode dizer pra gente? Na verdade, assim, cara, eu estaria muito preocupado, se a gente não criasse oportunidades para definir o jogo, sabe? Independente se é o 9 que está fazendo, se é o Beirada pelo lado direito, se é o Beirada pelo lado esquerdo, se é o Cadu que está fazendo gol, se é o outro meio, o Cauê, que entrou na área contra o 15 e fez. Eu acho assim, diante de todo o sistema, não dá pra gente focar, né, no 9. Quando a pouco o cara vai fazer, né? Mas assim, tá tão difícil achar 9. Não queria usar esse exemplo, mas vocês viram no Paulista aqui que o aporte financeiro é bem maior e também o clube sofreu com o centroavante, né? Então assim, nós estamos com um orçamento limitadíssimo, né? Mas cara, nós temos um time extremamente competitivo e com todo respeito e minha convicção, nós não deixamos a desejar para ninguém, sabe? Nós tivemos vários jogos na mão aí. Agora, assim, pontuar o 9, eu acho que né, para mim não cabe isso. Eu acho que o nosso time é muito mais coletivo do que eu dizer, o Beirada não está fazendo. E os caras vêm fazendo, né? A gente tem Beirada aí, o Juninho fez gol, o João fez gol, o Cauê Meia fez gol, o Cadu está fazendo gol. Eu acho que o Bochecha chegou a fazer um gol também, não me falha a memória. Então, cara, nós vamos continuar insistindo nesses atletas. O meu desafio é aperfeiçoá-los, né? E o torcedor, cara, é assim, ó, se eu coloco o Carlão, ele vai pedir o Gonzalo, se eu coloco o Gonzalo, ele vai pedir o Carlão. Se eu colocar o Cadu, ele vai pedir o Bochecha, entendeu? O torcedor, eu entendo, ele gosta de novidade, né? Ele quer ver os outros atletas, ele quer ver o Balardinho, ele quer ver o Heine, que não jogou ainda. Mas pode ter certeza, com toda a humildade do mundo, que não tem pessoa melhor para saber quem é o cara para jogar ali, porque eu estou no dia a dia. Então o torcedor, o presidente, a diretoria, o conselheiro, enfim, qualquer um, imprensa, vocês podem confiar, cara. Se o cara tiver melhor, eu vou colocar. Então assim, o cara que não estava dando conta, eu coloquei o Gonzalo. Aí o torcedor também não gostou. Então é o que nós temos, né? E nós vamos continuar insistindo com esses atletas, porque cara, de coração, eu sei o esforço dos caras no dia a dia, eu sei o comprometimento deles aqui. Então, pra mim, até é pesado. Eu falo, mas entra no ouvido e sai no outro, porque esses que nós temos e é esse que nós vamos ter ao fim. Beleza? Valeu. Igor Sedano, Rádio Melhor FM. Calma, Juninho. Ô Júnior, você falou que não pede para os jogadores recuarem de forma alguma. E vamos dizer, no momento em que a Inter ficou com um jogador a mais, até na transmissão a gente meio que falava que parecia que era a Inter que estava com a menos, diante do que a partida propôs ali naquele momento. O que você conversou com os atletas no final do jogo? O que você conversava na beirada do campo para não recuar? Porque até o momento o Maringá que dava pressão. Óbvio que não chegou com chances claras, como você disse. Perfeito. Mas a pressão era de quem estava com a menos e a Inter não conseguiu explorar esse jogador a mais aí no jogo. Não, boa pergunta, mas eu volto naquele mesmo assunto, cara. Eu não tenho como entrar na cabeça dos atletas psicologicamente e mudar, a não ser que eu parasse o jogo ali e conseguisse conversar, porque ali a gente fica quase incomunicável, meu. Esse é o grande problema do futebol, a gente fica quase incomunicável. Se eu conseguisse mandar um bilhete para cada um, ter um fonezinho aqui, eu acho que iria melhorar. Porque daí eu conseguiria, e olha, claro, a gente tem o dia a dia, treinamento. Vocês viram o nosso time no início, não viram? Foi legal, né? Pressionando o adversário, criando, né, tendo mais a bola. São oscilações que eu não tenho como, às vezes, mudar durante o jogo ali. E não foi pedido nada diferente do que a gente faz no intervalo. Nós tivemos uma chance para matar, vamos continuar criando. Vamos continuar com esse ímpeto de criar. Vamos pressionar os caras para tentar roubar lá, mas assim, uma coisa é eu falar, outra coisa é ser executado, né? Mas então tu não tem comando, então o que tu fala os caras não executam. Não. A gente executa, quem acompanha o dia a dia, que a gente tem a confiança para fazer. Chega no jogo, tem as oscilações normais do jogo. Cara, eu consegui olhar uns 15, 20 minutos da Champions, né, hoje, no final. Não é só um time que joga, né? Não é só um time que se defende, é difícil. Futebol é ataque e defesa, basquetebol é ataque e defesa, vai ter as oscilações. Nós não vamos pegar o Maringá, por exemplo, que é o time que mais investiu aqui, disparado. Cara, se bobear, eles devem ter... falha a memória, 5 vezes a nossa folha. Tá bom ou não? 5 vezes a nossa folha. Deve ser uma folha de uns 600 mil reais. Eles perderam para nós hoje, cara. Então assim, independente de como foi o jogo, o torcedor mesmo, ele quer o resultado. Se nós tivéssemos feito uma exibição de gala aqui,
90% de posse de bola, 12 finalizações e empatasse o jogo, tu acha que o torcedor sairia satisfeito? Não. Mas o que nós fomos fazer? Nós ganhamos o jogo de 1-0. Então, assim, por hoje é o que tem, né? Com o fator psicológico, com essa pressão, né, que o atleta também sente. Então é normal, né? É como se tu fosse apresentar teu TCC, tu lembra ou não? Deu uma tremida, que eu sei. Né? Muda, quando é um negócio de verdade, muda. Então, assim, trabalhar com os atletas, eu tô feliz, cara, com eles. Tá? O nosso ambiente de trabalho aqui é muito bom, muito bom. A gente não deixa chegar esse tipo de coisa neles, né? Como eu falei agora aqui, algumas coisas que é chato demais, né? Vomitar aqui. Mas tem gente que precisa escutar, né, cara? Pra tomar vergonha na cara, né? Senão fica essa bagunça toda aí que é o futebol. Boa. Última pergunta. Marcelo Pilon, site Memória da Inter. Júnior, aproveitando falando dos adversários, né? Enfrentou hoje o Maringá e quarta-feira você volta. Então, com o segundo turno, você começa a enfrentar os times que você recentemente enfrentou. Então você vai pegar o Maringá exatamente com... Não vai ter muita mudança do Maringá que quem viu hoje no Limeirão para o que foi de quarta-feira. E depois tem o Operário aqui no Limeirão, um jogo também que foi muito difícil também sobre isso. Como o jogo não passou do jogo do Operário, vou te fazer a pergunta que é a seguinte. O que você avaliou do time do Maringá e a perspectiva, né, para o jogo agora fora de casa? E como você viu o Operário para quem vai ver no Limeirão no próximo sábado para ver eles? Eu acho que nós vamos ver um comportamento adverso agora sim. Então, hoje nós vemos aqui precisando muito do resultado, demais, e nós vamos ver o contrário agora. E pelo que a gente vem analisando no Maringá, os jogos em casa, a torcida vai. É uma torcida presente e cobra também. Muito maior o número deles lá do que aqui, porque a torcida que a gente vê lá do lado da arquibancada, como se fosse o lado contrário, aqui está sempre quase cheia. Então aqui, que é o ponto de sócio, também deve estar, né? Então assim, eu acho que a pressão mudou de lado, tentar usar esse fator para a gente, né, agora deu uma aliviada, eu senti os jogadores bem mais tranquilos ali no vestiário, e isso que antes do jogo nosso ambiente estava bom, estava um ambiente leve assim, apesar que depois começa o jogo, as coisas não acontecem, tu faz 1-0, tu perde o segundo gol, aí, né, segundo tempo fica aquela tensão, né? Mas como eu falei para vocês, eu acho que agora nós vamos ver o Maringá nessa proporção de cobrança, nós vamos tentar aproveitar. E não podemos mudar, sabe, Marcelo? Não podemos mudar o nosso estilo de jogo, cara. Obviamente que tem essa questão, todo mundo fala, tá recuando demais pro goleiro, mas aí vem a confiança da vitória, da gente continuar construindo, tentando construir, ser o dono do jogo, ser um time propositivo, não vão mudar, sabe? Mas o time recua, não foi pedido nosso, a gente quer que o atleta pressione, mas assim, às vezes não é possível, né? Mas nós vamos corrigindo e nós vamos se aperfeiçoando. A gente também queria o bolo pronto já, mas não é 3, 4 receitas, a gente põe uma hora, o trabalho é trabalho árduo, sabe? A gente tem visto a virtude aí dos times tipo Botafogo, Palmeiras, esse time, cara, os caras estão há mais de um ano ali, mesmo assim tem defeito, tem ajuste para fazer. Eu tenho certeza que nós vamos chegar num nível bem melhor, sabe? Tomara que os resultados nos ajudem mais rápido a chegar nesse nível aí. E a questão do Operário, é o time assim que lá, é ruim falar do gramado e tal, mas uma curiosidade para você, assim, o jogador brasileiro, ele é o mais, assim, eu acho que realmente é o melhor jogador do mundo, sabe? Aí você não perguntar por quê? Porque todo jogo o cara tem que se ambientar e se adaptar ao gramado. Até agora a gente não conseguiu repetir nenhum gramado assim fora. O único gramado que a gente consegue repetir é aqui. Então tu vai jogar fora, tu pega um gramado batatais, tu pega um gramado batatais com 3 tipos de grama, tu pega... Então para ter um padrão, né, de jogar bola no chão não é fácil, cara. Então nós vamos insistir, tá? Mas o Operário é um time competitivo, não ganhou de nós à toa lá, fez um jogo duro. A gente teve um primeiro tempo muito melhor, a gente não aproveitou as oportunidades e acabamos sofrendo no fim. Mas é um time que está na briga, né? Então assim, teve a primeira vitória semana passada e vai ser um jogo difícil como todos. Mas nós vamos continuar insistindo e aperfeiçoando os atletas aqui.